Bom dia a todos presentes. Hoje, 19 de junho de 2023, às 9h20, sobre a bênçãos e proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, número 01/2023, criada pela portaria número 22 de 25 de abril de 2023, para apurar os responsáveis pela adulteração da Lei Complementar número 130, de 9 de junho de 2022. Essa comissão ela é composta pelos vereadores presidente Silvio Silva, relator Leonardo Jorge Coelho e membro Adão Amaral da Silva. A comissão se encontra composta por esse presidente e pelo relator Leonardo Jorge Coelho, e registro a ausência do membro vereador Adão Amaral da Silva. Iniciamos através da primeira oitiva de testemunha, na data de hoje. As oitivas serão realizadas mediante sistema audiovisual, tudo nos termos do parágrafo 1º do artigo 405 do CPP, alterado pela Lei nº 1719 de 2008. O arquivo de áudio e vídeo será salvo em CD ou DVD, pendrive, sendo reduzida a termo apenas no caso de problemas técnicos. Nesse momento, passamos a qualificar a informante, que é a primeira da oitiva dessa sessão, Maria Inês Silvestre Godoy. Eu vou falar seus dados aqui, você só confirma, viu, Marinê? Você está aqui perante essa comissão como informante e denunciante. Vossa Senhoria tem conhecimento dos fatos que estão sendo apurados por meio dessa comissão parlamentar de inquérito? Sim. Puxa o microfone mais perto, chega mais perto, por favor, Marinê. Esclareço que Vossa Senhoria está diante de uma comissão parlamentar de inquérito, na condição de informante, e como tal, não tem o dever de dizer a verdade. Sendo assim, não incorre as prescrições do artigo 4º, inciso 2, da Lei Federal número 1579, de 52, combinado com o artigo 342 do Código Penal, concernente às testemunhas. Apesar disso, caso Vossa Senhoria entenda que sua contribuição será de grande valia para a elucidação dos fatos, pugnamos que contribua somente com a verdade. Com certeza. Essa comissão, através desse presidente, do relator, da nossa assessoria, fizemos os quesitos para ser perguntado a Vossa Senhoria. Registro também para todos que essa comissão está sendo assessorada pelo Dr. Daniel Nascimento Pinto, assessor jurídico da Câmara, e também com os trabalhos da Rejane de Carvalho Cruz, diretora do Poder Legislativo. Senhora Maria Inês, a senhora exerce qual cargo no município de Dorso Indaiá? Pedagoga. Eu passei no concurso. Pedagoga. Isso.
A senhora, como denunciante a esta Câmara Municipal dos fatos ocorridos e investigado por essa comissão, tem condição de nos reportar como tudo ocorreu até o dia em que a senhora descobriu que a lei estava adulterada? Sim, Só pode relatar para essa comissão, por favor? sim. E no dia 1º de 2 de 2022, a secretária me chamou na sala dela, secretária municipal de educação, para me comunicar que eu estava sendo desligada da Secretaria Municipal de Educação, que eu teria que escolher uma escola para eu ir trabalhar. A justificativa dessa decisão, segundo ela, foi por questões políticas e porque a legislação havia mudado e que o pedagogo poderia estar trabalhando nas escolas. Ela me ofereceu 2 escolas, né, que eu poderia estar escolhendo, o Mestre Nico ou o CEMEI. E eu optei naquele momento pelo CEMEI. E eu fui trabalhar no CEMEI. No dia 2, eu já não estava mais na secretaria. No dia 2, eu já fui trabalhar no CEMEI. E a partir daí, dessa ida minha, né, para o CEMEI, eu cheguei lá para desenvolver o trabalho. Lá no CEMEI não tinha supervisor pedagógico. Eu assumi o trabalho de supervisora pedagógica lá, o meu cargo é pedagoga municipal, né? Tem que ficar claro isso. E aí eu assumi o trabalho do supervisor pedagógico, que lá não tinha. Tinha a diretora e a supervisora pedagógica ficou sendo eu. Eu trabalhei lá por um período de 5 meses. Em agosto, eu tirei férias. E quando eu voltei, eu vou voltar um pouquinho atrás para me relatar, porque eu esqueci de um detalhe importante. Depois de uns 2 meses aproximadamente que eu estava no CEMEI, houve uma reunião na Escola Municipal Mestre Nico, onde todos os servidores estavam lá. Eu me lembro bem desse dia, porque foi o dia que uma servidora, a Eleusa, ela passou mal durante essa reunião e a gente teve que chamar até o SAMU para socorrer. Então, neste dia, eu fui chamada na sala lá dos professores da escola pela secretária, onde estava a dona Célia, a diretora da escola Benjamin Guimarães, e a Carla, que, se eu não estiver enganada, ela era vice ou ela era supervisora na época. Então, eles me chamaram junto com a secretária a secretária me convidou para estar indo trabalhar na Escola Municipal Mestre Nico. E, no momento, junto com a diretora, eu falei com ela que eu não queria, porque eu estava satisfeita onde eu estava, eu gostaria de permanecer lá, tinha pouco tempo que eu estava lá, né? Então, que eu não iria, que eu preferia ficar. E num tom assim, sutil, mas com uma certa imposição, de forma muito delicada, ela me disse que era uma necessidade do município. Aí, naquele momento, eu respondi para ela também, de forma educada, eu respondi para ela, se for realmente uma necessidade do município, eu vou procurar um advogado e ele vai me dizer onde né? A gente vai entrar com uma ação e o juiz vai ter que me dizer onde realmente é o meu local de trabalho. Nesse momento, ela recuou, falou, não, então tudo bem, vamos deixar as coisas como estão. Eu saí de férias em agosto, fiquei 1 mês de férias. Quando eu voltei, um dia antes de eu voltar para o meu trabalho, eu recebi uma comunicação uma notificação extrajudicial da secretária, falando que eu deveria me apresentar na Escola Municipal Mestre Nico. Aí eu procurei o advogado, ele me orientou, eu me apresentei na Escola Municipal Mestre Nico, onde eu estou até o dia de hoje trabalhando. Com alguns dias que eu estava lá no Mestre Nico, eu comecei tipo assim, setembro, né? Eu voltei de férias em agosto, dia 1º de setembro, dia 2 mais ou menos, eu comecei a trabalhar com poucos dias, talvez com uns 15 dias aproximadamente,
chegou ao meu conhecimento, não de forma escrita, isso de forma verbal, né, por profissionais da escola, que a secretária iria tirar a supervisora da escola, que se chama Rafaela, e que iria levar para o Benjamin e que eu iria assumir o cargo de supervisão na escola. Diante deste fato, eu procurei o meu advogado novamente. Aí ele me orientou, eu fiz um requerimento para o prefeito e fui lá e protocolei o requerimento com a secretária do prefeito, requerendo, né, o meu local de trabalho de volta, porque estava virando estava tendo muitos conflitos. Então, eu entreguei esse requerimento, passou o tempo determinado, o prefeito não me respondeu. Não me chamou para esclarecer nada, eu não tive nenhuma reação do lado da administração. Ficou como se eu não tivesse mandado um documento. Aí eu continuei aguardando, porque eu sabia que tinha outros processos na Câmara Municipal, e eu resolvi aguardar para ver o que iria acontecer. Tinha outros processos aqui na Câmara envolvendo a secretária. Então, eu falei assim, eu vou aguardar, porque às vezes as coisas mudam de rumo. Eu aguardei e não entrei na justiça, eu fiquei aguardando. Chegou o final do ano, em janeiro... Só um minutinho, Marinês. Quando você fala que tinha processo contra a secretária, qual secretária frisa, só para ficar no seu depoimento? A secretária municipal de educação. Qual é o nome? Rosimeire. Rosimeire. Isso. Ok, pode continuar. Quando chegou em janeiro, o pessoal, todo mundo entra de férias, e como eu já tinha tirado as minhas férias em agosto, eu trabalhei no mês de janeiro. Trabalhei o mês todinho na escola, cumpri meu horário lá e tal. E faltando no finalzinho de janeiro, chegou um comunicado através do diretor da escola, que é o Flávio, do Mestre Nico, me comunicando que eu seria a nova supervisora da escola. E não iria contratar um outro supervisor. Eu teria que assumir a função de supervisora pedagógica. Aí, naquele momento, eu conversei com ele e falei assim, olha, Flávio, você sabe da minha situação, então eu preciso de um documento por escrito, porque o meu advogado me orientou que tudo que for relacionado ao meu cargo, a partir de agora, tem que ser por escrito. Então, eu aguardei esse documento por escrito, o ano escolar ainda não havia começado, eu aguardei por uns dias, e isso, assim, como eu já vinha de um processo que estava tendo muitos conflitos, né? Eu já estava muito abalada psicologicamente, diante de tanta coisa, porque sempre tinha uma novidade com relação para onde que eu ia, o que eu ia fazer. Então, isso o meu psicológico ficou muito abalado com isso. Então, eu peguei e pedi esse documento para ele e, assim, eu entrei meio que em pânico a partir desse comunicado. E eu peguei e resolvi ir num médico, um psiquiatra, porque eu não iria conseguir voltar para a escola, e já ia ter reuniões, e eu não tinha recebido nada por escrito, não tinham me dado satisfação de nada, e eu entrei em pânico. E eu procurei um médico e eu peguei uma licença. Eu fiquei afastada aproximadamente uns 50 dias. Logo que eu me afastei, um dia na minha casa, com 7 dias mais ou menos que eu tinha me afastado, eu creio, eu resolvi abrir o computador no site da Câmara. Só um minutinho, Marinesa, porque assim, você, né, tudo bem, você está explanando tudo, como se diz já, umas 5 perguntas, você respondeu numa. Eu só gostaria de fazer uma pergunta seguinte, quando você diz aí que você tem um requerimento que você fez ao prefeito,
Esse requerimento, ele foi protocolado lá com o prefeito, quando você fez esse requerimento, falando da sua situação? Foi. Ele foi protocolar com a secretária dele. Mandei o requerimento, a notificação extrajudicial e o meu termo de posse para ele. Eu tenho documentado isso. Você pode fornecer essa documentação para a comissão? Sim, com certeza. Você tem essa documentação? Tenho, com certeza. Gostaria que você fornecesse para essa comissão essa documentação. Você pode continuar, porque tem perguntas aqui. Por exemplo, no ano de 2021, onde Vossa Senhoria exercia sua função de pedagoga? 2021, no início. Na Secretaria Municipal de Educação. Você exercia na Secretaria Sim. de Educação? Tá. Você sabe informar, você exerceu lá, né? 2021. Você tem uma data que você saiu de lá? Quando eu saí foi no dia 2/2/2022. Quer dizer, você ficou lá um ano, então, como Sim. pedagoga. Anteriormente, eu trabalhei de contrato também, né? Então, eu sempre trabalhei, desde que eu entrei na prefeitura com contrato de pedagoga, eu sempre trabalhei na Secretaria Municipal de Educação. Foi a partir dessa data de 2/2, né? Que eu fui comunicada dia 1º. Dia 1/2/2022, eu fui comunicada que eu não estaria trabalhando mais. Tá, mas nessa atual gestão, Sim. você falou de política, coisa aí, no ano de 2021, você estava como pedagoga na Secretaria de Educação. Sim. Então, você ficou lá um ano, né? Em fevereiro, um ano e um mês. Em fevereiro, você saiu de lá. E você afirma o motivo que você saiu de lá, qual foi? Que eles te tiraram, o que eles te disseram? As palavras da secretária foi as questões políticas, isso eu guardei muito bem na minha mente, e que a lei havia mudado, que o pedagogo poderia trabalhar nas escolas. E de imediato, só para confirmar aqui, que assim que você saiu lá, depois de um ano e um mês, em fevereiro, você foi para o CEMEI? Eu fui para o CEMEI, trabalhei 5 meses no CEMEI. Você, além desse requerimento, você teve alguma conversa? Você chegou a procurar o prefeito pessoalmente, conversar com o prefeito, ou foi só através de requerimentos? Não, pessoalmente não. Logo que eu saí da secretaria, eu já estava no CEMEI. Um dia o Marquinho me ligou e ele queria umas informações sobre o CEMEI e neste momento, a gente conversou e ele pediu para eu explicar, né, se eu poderia estar indo lá, eu acho que explicar para o prefeito as informações que ele queria. Eu falei assim, não, Marquinhos, eu não vou lá explicar para o prefeito, porque eu não estou trabalhando mais na Marquinhos é o secretário? De administração. Ok, pode continuar. Eu não estou mais na Secretaria Municipal de Educação, então ele tem que resolver essas questões na secretaria, né? Porque eu não estou mais lá. E falou assim, mas o que aconteceu? Eu peguei e expliquei para ele o que tinha acontecido. Ele falou assim, mas eu não estou entendendo. Aí ele pegou e falou assim, eu vou ligar para o prefeito e vou conversar com ele. Aí ligou para o prefeito, daí a pouco ele me retornou a ligação. Ele falou, Inês, ele disse assim que cada secretário tem autonomia dentro da sua secretaria. Eu disse, então tá bom, se cada secretário tem autonomia, então vamos aguardar. Agora, continuando o que você estava falando anteriormente, acho que vai encaixar agora, quando você falou que chegou em casa, foi ver o negócio da lei. Ah, sim. Então, em decorrência dessa adulteração que ocorreu da Lei Complementar número 130/2022, do município de Dorzindaia, a senhora se sentiu prejudicada, igual a senhora disse. Então, é um momento que você possa relatar como que você teve conhecimento da adulteração da lei, né? Uhum. Então, eu gostaria que você pudesse relatar para nós da comissão também, né? Como chegou o seu conhecimento e como a senhora se sentiu prejudicada, né? Através dessa adulteração. Bom, como, né? Eu vou voltar um pouquinho atrás de novo. Como eu fui, assim... comunicada que a lei, pela secretária, que a lei tinha mudado, eu guardei isso muito bem na minha mente. E eu fiquei receosa, porque iriam votar muitas coisas, estavam votando, eles estavam fazendo muitas mudanças. E estava sempre vindo leis para cá, decretos para votar. Então, eu fiquei atenta
com os documentos que estavam chegando na Câmara Municipal. Então, eu fiquei acompanhando todos os processos aqui na Câmara para ver se ia ter alguma alteração no meu cargo. Votou-se, aí quando votou, eu pedi uma cópia da lei votada aqui na Câmara para eu arquivar, porque não tinha mudado nada no meu cargo. Me parece que foi em junho que votou essa lei. Então, não tinha mudado nada no meu cargo. Aí eu fiquei tranquila, num sentido que, assim que eu estivesse preparada, eu poderia voltar para o meu local de trabalho, era só eu entrar com a ação. Então, eu falei assim, não, então agora eu vou aguardar. Aí eu guardei a cópia e fiquei tranquila. Esqueci disso. Para mim, estava tudo certo. Aí, depois que eu entrei de licença, isso passou o final de ano, né? Inclusive, eu vim aqui no final de ano depor naquelas 400 assinaturas, naquele processo de 400 assinaturas contra a secretária municipal de educação, no qual eu falei o que tinha acontecido comigo, que eu estava me sentindo prejudicada por ela, por abuso de poder, tem registrado aí nos documentos, que eu falei que ela me tirou de lá por questões políticas e porque a lei havia mudado. Neste momento, eu não sabia que a lei tinha sido adulterada. Eu estava de posse da lei correta, votada, então eu estava tranquila. Em momento algum, eu imaginava que tinha acontecido alguma coisa, com a lei. Então, eu depus. Então, eu cheguei em casa e fui estudar o plano de carreira do magistério no site da Câmara. Quando eu abri a legislação, comecei a ler do início, fui lendo até chegar no meu cargo. Quando chegou no meu cargo, eu quase desmaiei, porque eu não entendi. O meu local de trabalho estava escrito lá, nas instituições de ensino. Então, eu fiquei atordoada, eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. Eu pensava, gente, mas como? Se votou, se eu tenho papel, o que aconteceu? Na minha cabeça, passava-se o quê? Que tinha mandado outros documentos para cá e que eu não tinha visto e que tinha sido votado. Então, eu entrei com um pedido aqui na Câmara para estar verificando o que tinha acontecido. E logo em seguida, eu fui informada que tinha tido uma adulteração na lei, que os documentos tinham sido adulterados. Aí eu falei assim, bom, então agora eu tenho que partir para uma justiça, porque isso é um crime, é uma coisa muito séria para me prejudicar, porque todo esse processo que eu já tinha sido, já tinham me colocado nele, me troca de lugar, me manda para um lugar, vai para outro, Eu fiquei assim, não, agora é justiça, porque eu não vou assim, argumentar de boca, mas tem que ser diante de um juiz, diante de uma autoridade maior, porque não assim, não houve, não tem um diálogo. E é uma coisa que eu fiz um concurso. Eu não entrei lá porque ninguém me colocou, não. Eu prestei um concurso público. Você sabe formar para essa comissão? Se você conhece a Eliana Aparecida Vieira? Conheço. Conhece? Da Câmara Municipal. Chegou a ter contato com ela nesse período, de ver lei? Eu falo o ano passado, de buscar. Não. Quando você esteve aqui, você viu ela na secretaria, tal, você não chegou. Não. Você chegou a procurar o presidente à época dessa casa, o nosso colega vereador José Ailton, a secretária da mesa Carla, ou assessor jurídico da Câmara para relatar sobre esse assunto? Eu descobri foi agora esse ano, em fevereiro. Então, o Ailton, ele não era mais presidente. Tá. Eu procurei, foi o Zé Roy. Ok, então ano passado você não sabia da lei? Eu não sabia que tinha tido essa adulteração. Eu descobri agora esse ano.
Às vezes você já até respondeu, mas a gente tem que ser objetivo aqui, tá? A depoente poderia nos esclarecer se a alteração da expressão contida no projeto da lei complementar aprovada nessa Casa Legislativa e o texto adulterado na lei sancionada em que a prejudicou? E quem utilizou dessa adulteração para supostamente lhe prejudicar? Se essa adulteração me prejudicou, não entendi bem a pergunta. Você já disse anteriormente, né, que o texto adulterado da lei te prejudicou, Sim, né? Você sim. já falou. E você tem algum indício, alguma coisa, quem possa ter adulterado supostamente para lhe prejudicar? Você não tem suspeita, nada, desconfia de ninguém? Não, eu ouvi da secretária que a lei tinha mudado. Ok. Você afirma, a secretária te disse que Ela a lei me tinha disse. mudado. Agora, quem fez isso, quem praticou, eu não sei. Assim, isso eu guardei na minha mente. Então, tinha-se assim, né? Alguma coisa poderia acontecer, por isso que eu fiquei atenta. Você e ela teve assim um desentendimento? Chegou a sair até fora das vias dos fatos, alguma coisa, alguma ocorrência? Teve alguma ata, lavrou alguma coisa? Nunca tive problema nenhum com a secretária dentro da secretaria. Tá, Nunca. não teve documento Nunca. nenhum lá lavrado, Não, ata, nada? Nunca. Muito pelo contrário. A nossa relação, eu posso dizer que era boa. Tá, relata para nós, você já falou anteriormente, mas para ficar a coisa. Você é servidora pública há quanto tempo e quais cargos já trabalhou na Prefeitura Municipal? Eu creio que deve ter uns 5 anos, aproximadamente, uns 5, 6 anos. Eu já trabalhei como diretora na Escola Municipal Marilac, né? Já trabalhei como professora de apoio e atendimento educacional especializado na Escola Municipal Mestre Nico. E depois, pedagoga contratada também, já foi dentro da prefeitura. Durante esse período todo seu, você já se sentiu perseguida durante o exercício das suas funções? E se sentiu qual o período que você se sentiu perseguida? Olha, essa foi a minha fala para a secretária e diante de todos os funcionários da secretaria lá no dia 1º. Eu falei com ela o seguinte, que anteriormente eu nunca tinha sofrido isso dentro da prefeitura, no governo anterior, né? E o que estava me deixando mais triste diante dessa situação, né, que eu tinha sido comunicada, foi a perseguição política. Porque no governo anterior não houve isso, não existia, isso acabou, graças a Deus isso tinha acabado. E o que me deixava triste é saber que esse tipo de política ele estava surgindo novamente na cidade, dentro da prefeitura. Isso eu falei com ela. Então, eu fui perseguida politicamente. Sobre desentendimento, você já disse. Esse desentendimento que eu digo é o seguinte, o que ocorreu entre a secretária e você, foram reportados ao prefeito ou foi só através desse requerimento que você fez? E se foi, qual a posição do prefeito diante desses fatos? E essa assim, dela te tirar de lá, de fazer isso com você e tal, se foi reportado ao prefeito municipal e se sim, qual a posição do prefeito? Quando eu fui sair de lá, ela não me deu nada por escrito, foi tudo verbalmente. E eu também não pedi, né? Porque eu poderia ter pedido, mas na hora eu fiquei paralisada com tantas situações. Eu creio que o prefeito sabia, porque, igual eu falei, o Marquinho me ligou e o Marquinho ligou para o prefeito, ele sabia. E ele disse que cada secretário tinha autonomia dentro da sua secretaria, né? Então, eles estavam comunicando entre eles lá. Só para reafirmar, porque a gente não sabe depois o destino desse processo, Marquinhos é o secretário de administração, Sim, o né? secretário de administração. Só para afirmar, porque senão fica muito solto no seu depoimento quem é Marquinhos, tá? Durante esse tempo em que Vossa Senhoria comunicou à Câmara Municipal da alteração da lei, a administração pública municipal de Dosnaia, em algum momento, através do prefeito, secretário de Educação ou outro representante, demonstrou algum interesse em resolver sua situação
e retorná-la ao local correto do seu trabalho como pedagoga? Depois que eu voltei de licença, a secretária pediu para eu comparecer lá na Secretaria Municipal de Educação. E ela me chamou lá para me fazer uma proposta, verbalmente. E durante essa proposta, quem estava lá junto comigo na sala era a dona Neuza Arruda. Então, ela me propôs, né, falou assim que estava muito apertado e que estava precisando, né, do meu trabalho lá, e que se eu aceitaria estar voltando para a secretaria na condição de... mais ou menos assim, eu não sei se eu vou lembrar com todos os detalhes, não, mas foi mais ou menos assim. Eu iria trabalhar na secretaria, eu passava na secretaria na segunda-feira, pegava as orientações, né, com a dona Neuza Arruda, e iria para as escolas, ficaria terça, quarta e quinta nas escolas, né, passando nas escolas, verificando os trabalhos que estavam sendo realizados, e na sexta-feira eu dava um retorno para elas, para a dona Neuza, na sexta-feira. Então, ela me falou isso, eu falei com ela assim, eu ouvi a proposta, falei com ela que eu iria conversar com o meu advogado e pegar um parecer com ele. E aí eu conversei com o advogado, ele fez tinha um requerimento para mim, para ela responder, né? E ela não me respondeu. Eu entreguei o requerimento, eu tenho o requerimento aqui protocolado, e ela não me respondeu o requerimento. Requerimento protocolado, você protocolou lá na secretaria? Na Secretaria Municipal de Educação. Tá, ele tem recibo, tudo? Tem. Você fornece para a comissão Sim, também? Não houve resposta? Não houve resposta. Tá. E eu não retornei porque eu fui orientada a guardar, porque como ela me deu uma notificação, né, por escrito, para eu ir para o Mestre Nico, eu penso que ela tinha que me dar um documento por escrito para eu voltar para a Secretaria Municipal de Educação também. E ela não me deu nada por escrito. E você continua trabalhando normal? Continuo cumprindo minhas funções na Escola Municipal Mestre Nico. Ok. Então, Maria Inês, fica 2 requerimentos, né, para que você possa fornecer para essa comissão. Sim. Protocolados, um com o prefeito, né, e um com a secretária de Educação. Sim. Ok? Nesse momento, eu vou passar a palavra para o nosso relator dessa comissão, excelentíssimo vereador Leonardo Jorge Coelho, que possa estar também fazendo, tá, alguns questionamentos à vossa senhoria, uma vez que o relatório também depois vem do nosso relator dessa comissão. Com a palavra, vereador Leonardo Jorge Coelho. Bom dia, Maria Inês. A senhora mencionou que atualmente a atual administração fez a mudança da lei, e quando a secretária de Educação foi te comunicar, né, da sua mudança de local, ela fez referência à mudança da lei e questões políticas. Sim. A senhora entende que essa questão política parte do setor do executivo? Eu creio que sim, porque eu vou falar assim abertamente, eu levantei bandeira para o governo anterior. Então, eu creio que houve aí como se diz, uma perseguição em cima disso aí, porque o meu trabalho dentro da secretaria, eu sempre realizei independente de prefeito. Correto. A senhora disse que não possui nenhum tipo de desavença, né, com a secretária de Educação, nunca houve desavença? Não, nem com ela, nem com o prefeito. Poucas as vezes que eu me dirigi ou que eu dei um bom dia para o prefeito. Isso assim, eu não tinha contato com ele. Correto. Essa alteração da lei, a senhora se sentiu diretamente prejudicada? Sim, muito. Quanto à comparação da atual administração com a anterior, né, a senhora teve algum desafeto anteriormente ou possui algum desafeto nessa atual administração? E na anterior já houve algum desafeto? Não, na anterior não.
E nessa eu estava trabalhando tudo normalmente, eu não tinha desafeto, até no momento que eles me tiraram do meu local de trabalho. Aí sim, aí houve um desafeto. Antes dessa alteração da lei, que iria diretamente, né, alterar as funções do seu cargo, não houve nenhuma tratativa da secretária com você, com a senhora, nem do prefeito, vamos mudar a lei. Não, eu não fui comunicada em momento algum, de nada, nada. Correto. Só sabe nos informar qual é a carga horária do cargo de pedagogo e a do supervisor de pedagogo? Supervisor pedagógico. Pedagógico. Pedagogo é 40 horas. Supervisor pedagógico é 24 horas. A senhora pode nos dizer se, em decorrência dessa situação, Vossa Excelência, senhoria, já teve algum problema de saúde? E se teve, se ainda persegue? Sim, eu tive uma crise de pânico, né? Eu tive que ir no médico e ele me deu um relatório. Eu tenho um relatório dele, né, citando os motivos porque eu estava de licença. E ele foi bem claro nesse relatório dele. A senhora imagina ou sabe o porquê de sua presença não ser bem-vinda em local de trabalho? Se isso existe? Não, eu não vejo motivo, não, porque um funcionário que chega no seu trabalho e cumpre com suas obrigações, cumpre seu horário de trabalho, não tem nada de registro, não tem uma advertência, não tem uma ata, não tem nada. Eu não vejo, não. Correto. É o que eu tinha, senhor presidente. Marinês, nesse momento a gente deixa, né, a palavra franca para você, depois dessas quesitas, essas perguntas, se você tem mais alguma coisa, alguma informação para essa comissão, se você quer relatar mais alguma coisa que você possa lembrar, esse é o momento que a gente disponibiliza a você. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos aqui, né? São ponderações, nada contra a pessoa, a qual eu tenho muito respeito. Mas, assim, são as situações, né, que eu fui colocada, então eu preciso de esclarecer algum questionamento, e eu vou deixar esse questionamento para a CPI, para ver se chega, né, a uma explicação, né? Eu fui retirada da Secretaria Municipal de Educação, porque tem todo um trabalho pedagógico que tem que ser realizado, tem que ser feito lá dentro, né? E foi contratado, não, tem uma outra servidora realizando o trabalho pedagógico dentro da secretaria, porque não tem como de ficar sem uma pessoa responsável por essa parte lá dentro. Só um minutinho, Marinês. Quem que é essa servidora? Dona Neuza. Tá, e o cargo dela é supervisora pedagógica. Ela é supervisora? Sim. Tá. Ela é supervisora pedagógica. E o cargo de supervisora pedagógica, de acordo com o plano de carreira, você tem que trabalhar na instituição de ensino. Tá, e assim que você saiu, que te tiraram lá, né? Você saiu, foi substituído por ela, ou teve outra substituição? Não, passou alguns meses, ela foi, se eu não estiver enganada, a partir de agosto. Agosto de 2022. Tá, com essa saída em fevereiro, só foi colocado lá em agosto. De 2022. Tá, quer dizer que esse período de 6 meses que você tem conhecimento, ninguém te substituiu na sua função lá dentro? Não. Ah, tá, não. Pode continuar, só para ficar mais claro o nome da servidora. Sim. Essa servidora é efetiva, contratada? Efetiva. Ela é efetiva? Sim. Ah, tá. Pode continuar, é só para esclarecer. Então, eles chamaram ela para estar trabalhando lá, fazendo o trabalho pedagógico. Eu gostaria de saber se foi assim, criado um outro cargo de pedagoga no município, porque eu não sei, porque às vezes foi criado, eu não estou sabendo, né? Porque em eventos e em documentos que eu tenho aqui, com carimbo,
ela está como coordenadora pedagógica. Então, eu gostaria de deixar esse questionamento. Tá, só para entender melhor, documentos que você tem aí... Eu tenho um documento aqui que tem o carimbo da dona Neuza, como coordenadora pedagógica, e a assinatura, o carimbo também da secretária municipal de educação. Você pode fornecer esse documento para a Sim, comissão? posso. Ok, pode continuar, então. Então, ela foi para lá, levar ela para lá. E eu gostaria também, outro questionamento que eu gostaria que vocês verificassem, porque ela tinha um determinado salário até tipo assim, nos primeiros 6 meses do ano. A partir de agosto, teve um aumento muito significativo no contra-cheque dela. Então, às vezes, assim, teve um aumento para o pedagogo, e às vezes eu tenho direito nesse aumento também, e eu não estou sabendo. Às vezes tem alguma outra lei aí, né, que às vezes eu teria direito nesse aumento também, eu não sei, porque o meu cargo é de 40 horas, e o cargo do supervisor é 24 horas. Então, eu gostaria de saber, referente a esse aumento que teve, o que é esse aumento? Será que eu tenho direito nele também? Porque às vezes eu teria direito também. Tá, só para me entender, 40 horas é a carga horária da pedagoga. Isso. 24 horas? Do supervisor pedagógico. Supervisor pedagógico. Isso. É o caso da senhora que você disse aí, Neuza Arruda, seria 24 horas. Isso. Ok, pode continuar. Então, eu tenho aqui, né? Então, assim, eu estou trabalhando em uma escola, cumprindo o meu horário de 8 horas, né? E colocar um outro servidor, né? Que está sendo, eu estou imaginando, que recebeu um benefício financeiramente. Então, eu gostaria de deixar aí esse questionamento para ser verificado. Ok, mais alguma coisa, Marina? Acho que não. Pode. Ok. Só isso. Gostaria de informar a Vossa Senhoria, né, que é denunciante e está aqui hoje na condição de informante, e também deixar registrado, né, que vai ficar registrado nessa comissão, que nós, membros dessa comissão, posso dizer isso em meu nome, em nome do relator, vereador Leonardo Jorge Coelho, nós estamos empenhados na dedicação exclusiva de elucidar todos os fatos que Vossa Senhoria trouxe para essa casa, tá? É um dever, é a nossa obrigação, e nós, eu posso falar em nome do relator, nós não admitimos irregularidades, indícios, do que seja o que for. Para nós, esse fato que você trouxe é um fato gravíssimo. Ainda mais um fato, né, que ocorreu dentro da casa, que é a casa do povo, né? Que é a casa de vocês. Então, que você fique tranquila, tá? Nós vamos dar por encerrado o seu depoimento, dizer a você que nós nos resguardamos no direito depois de convidar Vossa Senhoria, se for preciso, novamente, para esclarecer outros fatos perante essa comissão, tá? Com certeza. Nós vamos suspender a reunião por 5 minutos para ser lavrado um ato ali, então eu peço que você aguarde, te agradeço desde já e te desejo um bom dia.